que serenemos os nossos corações, os nossos pensamentos, elevemos o nosso pensamento a Deus, esse Pai de amor e misericórdia, esse Pai que vai nos dar todas as oportunidades que precisarmos para nos reajustarmos com a sua lei. A Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que nos deixou o seu evangelho de amor e bons exemplos na sua passagem pela terra. Aos espíritos amigos, responsáveis pela nossa casa, aos espíritos amigos responsáveis pelas famílias, pedimos todo amparo e toda luz, para que também possamos fazer um bom entendimento de tudo aquilo que vai ser explanado nessa casa. Que Deus, que Jesus, esteja com cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Então, o nosso irmão Otávio Santiago veio trazer para nós, hoje, um pouco dos seus conhecimentos sobre família. E família todos nós temos, né? Então, família em plenitude. Não, pessoal, meus colegas de Casa da Prece, são estudantes lá da casa. Aqui é daqui, tem uma união, que é uma essa aqui é a nossa conversa. Pessoal da Casa da Prece. Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou o Otávio, como falou a Célia, sou presidente lá da Casa da Prece. A gente vai conversar um pouquinho, a gente já conversou outras vezes esse ano aqui, até estava dando uma olhada na conversa, alguns videozinhos que eu vou passar hoje, eu já passei para vocês ano passado, mas eu acho que são bons assim para a gente refletir um pouquinho sobre a família em plenitude. Bom, sempre trago, né, quando a gente vai falar em família, o conceito de família, o que significa família? De acordo com o dicionário, é o conjunto de pessoas, em geral ligadas por laços de parentesco, que vivem sobre o mesmo teto. Conjunto de ascendentes, que são os pais, os avós, os bisavós, descendentes, que são os filhos, netos, bisnetos, colaterais, que são os parentes, né, primos, tios, que não são diretos, e afins, marido, sogra, pessoas que não são parentes do sangue e que têm uma colateralidade, né, uma afinidade, de uma linhagem proveniente do mesmo tronco. Pessoas do mesmo sangue ou não, então, né, filhos biológicos por meio de adoção, ligados entre si por casamento, filiação ou mesmo adoção, parentes, parentela. Então, por que a gente traz, né, esse conceito de família? Porque a família hoje não é só, né, que a gente conhecia antigamente como marido, mulher e filhos. Hoje em dia as pessoas têm novas, né, modalidades. Tem pessoas que optam por não terem filhos, tem pessoas que querem ter muitos filhos, tem pessoas que são sozinhas, tem pessoas que vivem pai e mãe, tio e sobrinho. Então hoje a gente tem felizmente a gente tem uma gama, né, de famílias bem maiores. Né? O conceito de família, ele é de família plural, uma família muito maior, né? Um conceito muito maior. E por que isso? Né? Eu sou da área do direito e muito antigamente a gente tinha muita dificuldade, né, de daqui a pouco a pessoa vivia ela e o avó, era a única que dependia uma da outra, e uma das pessoas desencarnava e essa pessoa ficava sem proteção, né, financeiramente sem nenhum recurso. Então é muito importante que a gente estenda também esse conceito de família, para que as pessoas também possam ajudar, né, abrigar, sustentar. Isso tudo decorre de vários direitos, né, que as pessoas também têm. E aí eu trago para vocês uma primeira pergunta, né, para nós refletirmos hoje, e hoje eu até falei na palestra hoje de manhã, eu estive aqui com o pessoal dos trabalhadores do União também, que as palestras, né, quando a gente prepara uma conversa, a conversa às vezes é muito mais para nós do que para os outros. Então é muito importante, né, dizer que eu estou nesse lugar aqui hoje falando e só trazendo um pouquinho da doutrina e de alguns conceitos para vocês, né? Então quero que vocês também, se tiverem dúvidas, quiserem falar também, que seja uma conversa. Mas aí vamos pensar e vamos questionar. Você conversa com seus familiares? Você pensa nas palavras antes de dizê-las? Por quê? Porque às vezes a gente acha que quando a gente está em casa a gente pode falar o que a gente quer, né? Às vezes num rompante, numa forma não tão sutil de falar as coisas, a gente acha que pode falar de qualquer forma. E não, né? Por quê? Porque as palavras, elas têm uma força. Às vezes a gente fala alguma frase, em alguma discussão, algum argumento, para a gente ter razão, a gente acaba ferindo as pessoas. E a família, eu sempre falo isso, né, quando eu converso sobre família, a família é o primeiro lugar que a gente decide
né? Dentro da nossa programação reencarnatória, quando nós desencarnamos e fazemos, né, um planejamento, bom, o que eu vou fazer na próxima encarnação? A primeira coisa da listinha ali que a gente coloca é com quem que eu vou reencarnar? Quem são as pessoas? Eu vou olhar onde é que está fulano e beltrano, tá, é para lá que eu tenho que ir. Então, a família é o primeiro lugar que a gente tem para experimentar, para evoluir, para se entender. Então, fugir das nossas relações familiares ou achar que a gente não tem nada a resgatar com a família, a gente tem que repensar, porque é muito importante. Essas pessoas que estão ao nosso lado, elas são aquelas com quem a gente tem que primeiro conviver. É muito fácil, né? Eu conviver bem com meus colegas de trabalho, eu escolhi as mais amizades, eu ser uma boa pessoa do centro espírita, mas dentro da minha casa não consegui me relacionar com ninguém, né? No Natal agora chega as festividades, que saco que ir para a festa de Natal, encontrar aquele monte de parente. Será que é tão legal a gente pensar dessa forma? Será que a gente não ter que se encontrar com essas pessoas também não faz parte, né, da nossa jornada? Embora a gente saiba que a gente tem as nossas diferenças, tem aquele tio que sempre pergunta aquela coisa que a gente não gosta que pergunte, tem aquela tia que sempre vai espezinhar a avó ou a mãe, mas cada um tem a sua jornada reencarnatória, né? Então acho que a gente tem que tentar entender as pessoas, cada um dentro das suas limitações, e se propor a conviver e a evoluir em conjunto com essas pessoas. E aí eu vou trazer para vocês um videozinho, né? Eu sempre gosto de passar vídeos que vocês não enjoam da minha voz, também não dormem. Depois do almoço, né? A gente dá um soninho. Então aí, mudando a voz, a gente muda, né, um pouco a fala. Então eu vou trazer para vocês um pouquinho mais sobre o poder da palavra. Os amigos espirituais nos falam sempre sobre o poder da palavra. E muitos deles, como Epifânio Leite, espírito amigo que se comunicava através de poesia pelo Chico Xavier, nas décadas de 40 e 50, veio à Terra e procurava antigos senhores, antigos reis que ele havia servido. E encontrava geralmente essas pessoas reencarnadas na rua, mudas, em sofrimento nos sanatórios, nos leprosários, com grande dificuldade de comunicação, porque esse era o resgate que eles haviam se imposto por haverem feito do poder uma arma que infelicitou muita gente. E Emmanuel costumava lembrar a Chico que quando você fala, você cria. Por isso os espíritos amigos, quando você faz uso da palavra nas palestras, para divulgar a doutrina, a primeira coisa que eles proíbem é que você tenha uma palavra menos digna no seu dia a dia, que você use palavrões para se manifestar. Isso não pode de jeito nenhum, porque senão, na hora de fazer a palestra, eles terão dificuldade de estar ligados a nós. Então imagine o poder da palavra quando você, numa discussão, arrasa uma pessoa, lembrando a ela todos os defeitos que você acha que ela possui. As brigas anteriores que vocês tiveram, que você não esquece, são criações mentais que a sua palavra cria em torno daquela pessoa. Se ela já não é boa, vai ficar pior. E a relação entre vocês praticamente arruinada. Mas os espíritos nos lembram que cada palavra se transforma em energia, como se fosse uma bola mesmo, que você vai lançar sobre o outro. Às vezes as crianças têm pesadelos e acordam dizendo aos pais que havia alguém tentando machucá-la, jogando alguma coisa nela. Prestem atenção quando isso acontecer, porque há crianças que nascem com compromissos espirituais. E os espíritos que sofrem, quando as crianças são muito pequenas, eles não têm pudor, muitas vezes, de se utilizar desse mecanismo para trazer à criança o medo. Então, respeitemos o medo dos nossos filhos, dos nossos netos, porque quando eles relatam alguma coisa, sempre é para serem ajudados. E que o poder da nossa palavra possa entranhar na cabeça e no coração dos que nos ouvirem. Que a nossa palavra seja sempre boa. E que no dia em que nós tivermos nada bem para falar e influenciar o outro positivamente, façamos como André Luiz. Ele dizia ao Chico que sempre que ele pensava em não falar coisas boas, ele pedia a Deus a bênção de uma laringite.
Então façamos isso. Vamos tornar a nossa palavra positiva, amorosa, porque em torno da pessoa com quem conversamos, ainda que não haja grande afinidade, nós deixaremos uma boa lembrança e até uma energia forte para sustentá-la. Por nossa vez, ao virarmos as costas e sairmos, estaremos abençoados por tudo aquilo que nós tentamos dizer ao outro, mesmo que o outro não nos entenda. Então, acho que a Maíse traz para nós o poder das nossas palavras, né? Tanto ao educar uma criança, quanto em conversar com o familiar, né? Com os nossos cônjuges, com os nossos pais, com os nossos parentes, com os nossos amigos, porque às vezes a palavra ela não vai retroagir, né? A gente não vai ter oportunidade de se desculpar com alguma pessoa. Então, como é importante a gente usar as palavras certas, que a gente, quando tiver numa discussão acalorada, ou se alguém nos provocar, ou se alguém nos disser alguma coisa que a gente não goste, que a gente tente, né, respirar fundo, falar com amor, responder ou não responder e dizer, olha, nesse momento eu não quero dialogar contigo. Por quê? Porque é uma forma da gente não usar a palavra de uma forma errada. Por quê? Porque a gente está falando sobre a plenitude em família, família na sua plenitude, né? Que é a gente cuidar das pessoas que a gente gosta. Então a gente ter um pouquinho de cuidado com as nossas palavras. Aí trago para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo sobre ser brando e pacífico, né? Que faz parte de estarmos integrantes dentro dessas famílias. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que merece tão severa reprovação. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, e que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então aí a gente vê no Evangelho, que os Espíritos nos trazem, como é importante, né, que a gente meça o que a gente vai falar. A gente tem conversas com as pessoas, né, daqui a pouco dá um bom dia meio virado, a pessoa também já não está muito legal, ela diz, mas qual é o problema? Né? Então, a gente sabe que muitas discussões elas acabam se desenvolvendo por um entendimento, né? E a forma da gente se expressar é pelas palavras. Hoje de manhã a gente estava conversando aqui também, que felizmente a nossa sociedade, hoje a gente não é mais instinto, né? Quando nós fomos criados como espíritos, nós éramos puros, simples e ignorantes. Puros não, puros é para onde a gente quer ir, mas nós éramos simples e ignorantes. E era uma régua zero, e aí nós nos inclinamos para o bem ou nos inclinamos para o mal. E a partir do primeiro momento que nós fomos criados, lá simples e ignorantes, nós éramos instintos, nós éramos primitivos, né? Nós rosnávamos, nós mordíamos, nós atacávamos, e depois a inteligência foi se desenvolvendo. E hoje a gente tem a inteligência muito mais desenvolvida. Então a gente não precisa morder ninguém, a gente não precisa xingar ninguém, a gente não precisa, né, verbalizar coisas que não são legais. Por quê? Porque a gente tem algo que se chama inteligência. E a gente tem que usar essa ferramenta do nosso lado. O instinto a gente tem que deixar ele para lá. O instinto a gente tem que deixar para situações que a gente esteja em algum risco de vida, em alguma coisa que peça, né, para que a gente use o nosso instinto de sobrevivência. Agora, a nossa inteligência, a gente tem que usar ela a nosso favor e a favor da bondade, né? Não de uma forma que a gente possa machucar o outro. Seguindo lá no Evangelho, no capítulo 1, do item 4, o papel de Jesus não foi o de simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha de natureza excepcional no seu espírito e sua missão divina. E aí depois, nos slides mais adiante, eu vou falar um pouquinho, mas a gente, quando fala em também estar dentro de uma família, a gente tem que ter uma espécie de autoridade, né, de ser respeitado. E a autoridade é muito diferente de autoritarismo, né? Ser uma pessoa autoritária, a ponto de ser autoritarismo, é tu não dar liberdade para as pessoas se expressarem.
conversarem, é a gente querer, olha, aqui é a minha casa, aqui mando eu e assim faço eu. Isso não é uma forma amorosa de lidar com as coisas. O que é diferente de ter autoridade é dizer que existem regras, que existe uma disciplina e que existem coisas que são certas e outras que são erradas. Então existe uma grande diferença entre sermos autoritários e termos autoridade. E aqui Jesus nos traz esse papel de autoridade, de trazer para as pessoas o que a lei divina diz, o que o amor, o que para a gente seguir uma linha do bem a gente deve pensar. Ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Vier a ensinar o caminho que esse reino conduz, os meios deles se reconciliarem com Deus e se pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. E aí de manhã também a gente conversava que a gente tem aquelas 5 obras de Kardec, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. E no Céu e Inferno, essa obra, né, que estava o mês aqui espírita do União, o Céu e o Inferno, quando Kardec nos traz essa obra, não quer dizer que existe um céu onde a gente vai se a gente for muito bom, e o inferno que a gente vai para lá se a gente for muito ruim. Isso são alegorias, são estados de consciência. Muitas vezes a gente não escuta as pessoas dizerem: minha vida está um inferno. E será que ela está queimando, está indo para um lugar onde ela queima, onde é um lugar todo vermelho? Não, né? Por quê? Porque é uma forma da gente se expressar. E a mesma coisa essa obra nos traz, que o céu ele é um estado de extrema felicidade, e que o inferno são as nossas falhas, os nossos sentimentos ruins, a negatividade para onde a gente vai. Então, quando a gente fala, né, de estar próximo do céu, a gente está próximo dos bons sentimentos, e do inferno também esse estado de consciência. Óbvio que a gente, muito material como a gente precisa localizar, a gente precisa de lugares para pensar para onde a gente vai. Mas o plano espiritual é tudo fluídico. Então, o nosso estado de consciência, ele vai nos levar para o céu, vai nos levar para lugares onde tem pessoas boas, lugares onde o amor impera, ou vai ser deslocado, né? A nossa consciência vai nos levar para lugares onde tem espíritos sofredores, onde tem pessoas que não praticam o bem. Então, é tudo uma questão de estado de consciência. E quando ele fala, né, reino dos céus, que o reino conduz, são tudo alegorias, né, para colocar a gente, para diferenciar, né, que tudo é um estado de consciência. Opa, tem outra, né, essa daqui não é da Mãe Braga, essa daqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Acabou repetindo a Maíse, mas eu vou trazer outro videozinho, mas esse aqui é do Haroldo, para que a gente também pense, né, e siga pensando no cuidado, né, com as nossas palavras. Então, Freud começa a falar da palavra. E ele diz assim: as palavras no passado possuíam um poder mágico, e ainda nos dias de hoje elas conservam um pouco dessa magia. As palavras podem destruir alguém, como podem construir, podem incentivar. As palavras evocam afetos. As palavras podem animar, direcionar, abrir horizontes, como também elas podem inibir, elas podem machucar, elas podem ferir, elas podem traumatizar. Nossas palavras sintetizam um conjunto de movimentos psíquicos envolvendo nossas emoções, nossos sentimentos, nossos estados de humor, mas também nossos pensamentos, nossas ideias, nossa visão de mundo, nossa visão das pessoas, nossa visão da experiência vivida. Qual o enquadramento que nós demos, que foi dado para aquela experiência? Pessoas diferentes
podem viver experiências similares, mas podem enquadrar essas experiências em contextos completamente diferentes. Podem interpretar, dar um significado a essas experiências completamente diferente. E isso tem um impacto na maneira como ela fala disso. Isso tem um impacto nas palavras dela. Bom, o Haroldo então nos trouxe, né, que a gente também se expressa através das palavras, né, e aí eu volto, as palavras são a forma com que a gente tem para se relacionar com os nossos familiares, que cada um de nós vai expressar aquilo que sente baseado numa construção que teve. Então, às vezes, os nossos pais falam de uma certa forma, de um tempo que lhes próprio, com as experiências que viveram, de forma que foram criados, e a gente também vai falar da forma, né, com que nos criaram, e os filhos também vão ter outra linguagem para se expressar da forma como também entendem o mundo baseado naquilo que foi ensinado para eles. Bom, e em relação à família, né, o que o Livro dos Espíritos nos traz sobre os nossos laços de família? Será que a gente está nessa vida, nessa encarnação, propositalmente? É o acaso? Lá na questão 773 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: por que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que esses não mais precisam de cuidados? Então, por que os animais, né, quando têm os filhotinhos, ficam um tempo, as fêmeas amamentam e depois elas abandonam, né? Nenhuma fêmea, às vezes os filhotinhos vão junto, né? Principalmente os que estão na rua, mas depois se perdem e não fica, né, com esse vínculo familiar que nós temos. Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, ela está com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Então, na verdade, diferentemente do reino animal, nós somos animais, mas animais racionais, né, humanos. Mas os animais não racionais, né, afetivos, que a gente sabe que eles têm uma grande afetividade, eles abandonam as suas crias por quê? Porque depois que eles desmamam, que ela deu o mínimo para eles se sustentarem e irem além, eles abandonam, e não existe nos animais essa ideia de vínculo que a gente tem, de ter família, de persistir essa relação depois, né, do que passa o tempo que eles crescem. Lá na questão 514, aí a gente traz para os laços. Por que a gente tem esses laços espirituais com os nossos familiares? Os espíritos familiares são os mesmos, aqui chamamos de espíritos simpáticos ou protetores. Então, será que a gente só se liga por uma questão de simpatia, que a gente resolve encarnar, ou que a gente tem uma espécie de proteção conjunta? E aí os espíritos esclarecem para nós que há gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes um amigo da casa. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se aperfeiçoam ao homem, pode ser-se o seguinte, e aí Kardec categoriza, né, 3 categorias de espíritos ligados a nós por meio de laços. O espírito protetor, ou anjo de guarda, ou bom gênio, é aquele que tem a missão de nos acompanhar, de acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Então, todos nós temos um espírito protetor, que tem um laço espiritual conosco, mas não um laço familiar no sentido deles estar familiarizado conosco. Então, esse espírito protetor, todos nós temos, né? Alguns chamam de anjo de guarda, espírito protetor, mas que vem conosco, né, para essa encarnação, para nos ajudar a desenvolver as nossas habilidades, para nos proteger de situações e para que a gente possa se recorrer dele ou deles, né, se a gente assim necessitar. Já os espíritos familiares são os que ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de serem úteis dentro dos limites de um poder quase sempre muito restrito de que dispõem. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados ou mesmo um tanto levianos, ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou por permissão dos espíritos protetores. Então, os espíritos familiares, de fato, podem ser pessoas que estavam conosco nessa encarnação
e desencarnaram, ou espíritos de outras encarnações que eles estão familiarizados conosco e que às vezes eles nos acompanham para a execução de uma tarefa, para acompanhar em algum tipo de trabalho. Só que às vezes esses espíritos, por eles não serem, né, de uma superioridade tão grande, às vezes eles dão uma atrapalhada sem querer, né? Por quê? Porque eles, por meio dos pensamentos, a gente daqui a pouco fica com saudade do familiar, daqui a pouco sente uma angústia e não sabe por quê, porque são espíritos que se afinizam conosco por uma espécie de familiaridade, né? E até eu fiz uma palestra semana passada, essa semana no CEPAC, eu falei um pouquinho sobre vibrações, e a gente sabe, né, que quando a gente está numa vibração positiva, a gente se sente melhor, a gente tem pensamentos bons, e espíritos se aproximam de nós. Por quê? Porque se tem uma roda de conversa e tem um assunto que me interessa, eu vou ir para essa roda de conversa e vou querer conversar também. Os espíritos desencarnados e os encarnados também vão se interessar. Então, se a gente está numa faixa vibratória de intenções que esses espíritos bons reconhecem, eles vão vir para perto de nós. A mesma forma, se a gente não está no momento bom, se a gente está pensando coisas ruins, se a gente está com pessimismo, se a gente está preocupado, espíritos que estão nessa mesma faixa, nessa mesma sintonia, vão colar na gente por uma questão de familiaridade, de sintonia, ou às vezes de nos conhecer de outras encarnações, e aí, muito eventualmente, vão acabar nos influenciando para o bem, ou também não para o tão bem. Diferentemente desses familiares, são simpáticos os que se sentem atraídos por afeições particulares. Então já são questões mais, né, de ideal, de metas de vida, né, ainda por semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Eles são muito parecidos com os familiares, mas os familiares eles vão se aproximar de nós por já terem, né, um conhecimento nosso. Os simpáticos são esses que eu falei, que vão se aproximar por uma questão de vibração. De ordinária, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. Então, os espíritos simpáticos foi esse que eu falei, né? A gente sintoniza numa vibração, eles vão colar em nós, né, por estarem relacionados àquele assunto. Se a gente mudar aquele pensamento, mudar daquela faixa, esses espíritos que simpatizam conosco vão se afastar. Já o espírito familiar já é um espírito, né, que nos conhece um pouquinho mais. Então, voltando lá para os laços de família, né? Então, sabendo agora, né, e reconhecendo que a gente tem um espírito que é protetor, tem espíritos que nos são familiares, que muito eventualmente podem vir nas mesmas relações que nós, encarnar junto conosco, e os espíritos simpáticos. Lá na questão 773 do Livro dos Espíritos, por que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não precisem mais de cuidados? Vamos para esse repetir. Há pessoas que, de fato, os animais, ao cabo de certo tempo abandonarem suas crias, deduzem não serem laços de família entre os homens, do que mais o resultado dos costumes sociais e efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Então, Kardec pergunta aos espíritos que, se os animais abandonam as crias depois que essas crias estão desenvolvidas, será que nós não só temos um apego, né, por visitarmos os pais, termos festas em família, estarmos juntos, por uma questão cultural e não porque realmente isso precisa acontecer? E aí tem como resposta dos espíritos: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertado tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, essa reflexão nos traz que, diferente dos animais, a gente tem um propósito de estar encarnando junto. Se a gente veio naquela família, com o pai, com uma mãe, ou sem um pai, sem uma mãe, com tantos irmãos ou sem irmãos, com uma avó, com uma tia, com uma prima, seja por questão biológica ou por adoção, alguma questão de programação existencial foi nos imposta. Nós mesmos, né, nos impusemos essa situação. Então chegou um momento que eu disse: olha, eu quero encarnar nessa família, com essa estrutura, eu vou ter um gênero de provas que eu vou ter que enfrentar ali, algumas questões diferentes, são espíritos muito diferentes, ou talvez eu também tenha resolvido encarnar naquela família por ser simpático, por achar que vai ser realmente uma aprovação para mim estar ali, e também para aquelas pessoas que estão ali na volta.
Então, diferentemente dos animais, a gente tem os laços que a gente chama de laços sociais. Ou seja, é muito fácil que eu pegasse e me isolasse no campo e vivesse sozinho, né? Que nem um ermitão lá, sem ninguém na minha volta. Seria fácil, seria. Mas para eu evoluir, será que isso me ajudaria a evoluir como pessoa, como sociedade? Então, às vezes a gente tem, né? Muitas pessoas têm esse sentimento assim de não querer se relacionar, de abandonar a família, e eu acho que cada um tem as suas escolhas. Aqui a gente não está como julgador de ninguém, mas o importante é a gente saber que se a gente encarnou ali naquela família, é porque algum projeto, alguma meta, alguma missão, alguma expiação, a gente tem que se testar ali, né? E hoje também a gente estava conversando de manhã que as pessoas que às vezes mais nos incomodam dentro da nossa família são as pessoas que a gente mais precisa conviver, né? Aquela pessoa que o santo não bate é aquela pessoa que o santo precisa bater, né? Talvez aquela pessoa que o santo não bata é aquela pessoa que a gente precisa olhar com mais carinho e dizer assim, tem alguma coisinha nela ali que eu não gosto, mas é com essa questãozinha que eu preciso evoluir. Então, às vezes, as pessoas que são muito diferentes da gente, que batem de frente com a gente, são as pessoas que mais a gente deve olhar e dizer assim, existe algo ali que eu preciso olhar em mim. Existe algum sentimento, alguma palavra, o jeito que ela fala, que talvez seja um espelho para mim e que eu não estou conseguindo ver. Então, é muito importante que a gente consiga viver com as nossas famílias. E eu trouxe para vocês aí uma reflexão, a gente está falando de filhos, mas também dos pais. É um vídeo bem interessante, que eu já vi ele algumas vezes, e ele fala, cuide dos teus pais antes de te jantar. É um relato pessoal, mas eu acho que também nos ajuda a refletir um pouquinho. Bom, Carpinejara estava dizendo aqui, é uma junção de dois nomes, é isso? É a Cárpia da mãe, Maria Cárpia, e Nejar é do pai. Foi uma forma que eu encontrei para deixar meus pais casados dentro de mim para sempre. Coisa bonita, coisa bonita. E você valoriza muitos pais, é isso? Sim, mas eu demorei para perceber. Eu acho que você só aprende a ser filho no fim da vida. Mas espera aí, você não está no fim da vida aonde, Deus? Sempre, a gente sempre está no fim da vida. Como assim? Explique-me. É viver o dia, cada dia como se fosse o último. Entendi. Com a mesma intensidade. A gente não pode temer o fim. Só teme o fim quem não honra o seu princípio. Entendi. Você só não tem destino se não cuida da sua origem. As nossas raízes são as nossas asas. Se você não tem um lugar para voltar, nenhuma viagem terá graça. Que coisa linda. É a saudade que faz a viagem. Ser boa ou não. E eu só fui aprender a ser filho depois dos 40 anos. Porque eu odiava os meus pais. Nós temos uma noção equivocada de que os pais são protetores eternos. Precisam dar. E somos filhos mimados. Porque não reconhecemos na figura do pai ou da mãe pessoas parecidas com os nossos medos, incertezas e vacilações. Quando você descobre que seu pai e sua mãe são falíveis, você passa a cuidar deles. Por isso que é tão importante que pai e mãe apresentem as suas fraquezas. Porque eles estão ensinando o filho a ser pai deles. E foi impactante quando eu descobri isso. Porque eu levei o meu pai ao hospital, ele estava com pressão alta, e fiquei responsável de responder o prontuário médico de entrada no hospital.
Tipo sanguíneo, não sabia. Cirurgia, se tinha feito alguma recentemente, não sabia. Qual medicação que ele estava tomando, não sabia. Se teve cachumba, catapora, sarampo, não sabia. Eu fui ver, não sabia nada do meu pai. Eu nunca tinha me preocupado em saber, em procurar saber. Eu recebi uma encomenda e não abri o embrulho. Você tem uma alma ao seu lado e você não pergunta de onde ela vem. Como que eu poderia entender as escolhas dos meus pais se eu não sabia como foram criados? Perfeito. Não sabia se teve cachorro na infância, se ficava de castigo, se ia bem na escola, se sentava no fundo da sala, no meio ou na frente, quem era seu melhor amigo, o que ele queria ser quando criança, se ele conseguiu ser o que ele pretendia, se ele subia em árvores, se ele tinha algum esconderijo da solidão. Aquelas perguntas que a gente costuma fazer a um amigo, porque intimidade não é herdada, intimidade é esforço. É se esforçar para conhecer o outro. Quando eu me esforcei para conhecer os meus pais, eu vi o quanto eu sou parecido com eles. Você pode passar metade da vida fugindo dos pais, porque nós temos uma cultura predatória e competitiva que nos coloca contra os pais. A gente precisa ser melhor do que eles. Como que pode ter competição dentro de uma família? Você não pode ter um emprego indicado pelo pai porque já é uma humilhação. Entendi. A gente não pode ter o nosso caminho contaminado pelo incentivo, pelo empurrão, pelo elogio dos pais. Entendi. Aí a gente passa a metade da vida tentando não ser parecido com eles. E a outra metade procurando ser. Então, não sei se ela é espírita, mas foi uma aula assim, né, de como a gente vê os nossos pais, né, e os que não têm pais encarnados, para a gente pensar neles, né, ou os nossos familiares, ou as pessoas, e também talvez conhecer os filhos. Mas foi uma lição, né, e eu acho esse vídeo muito importante para a gente ver e rever várias vezes, porque às vezes a gente não conhece as pessoas que estão do nosso lado. Né, perguntar coisas básicas, quem era o melhor amigo, que doença que já teve, porque a gente chega num momento às vezes que as pessoas adoecem e a gente tem que cuidar delas, e é o momento da doença que a gente fica mais vulnerável, e nesse momento vulnerável a gente quer uma pessoa que nos conheça, que saiba da gente. Então, a importância da família nesse ponto, a importância da gente ter uma rede de apoio, de pessoas que a gente possa contar, de pessoas que a gente possa pedir ajuda. E dentro da nossa família a gente tem isso. Então, além do que ele falou, né, de todas as questões de saber, a gente também honrar a história. Né? A gente, ali tem uma questão, eu não cheguei a trazer para vocês, mas tem uma questão que o Kardec pergunta aos espíritos o que eles acham, né? O que a espiritualidade acha sobre a gente cultuar as nossas heranças, a nossa ancestralidade, se isso realmente vale, é importante. E os espíritos dizem, olha, se for para se engrandecer, isso não é importante, mas se for para honrar como uma história, como algo vivido, porque querendo ou não, foram os nossos ancestrais que fizeram com que a gente chegasse até aqui. Né? São os nossos pais que nos criaram da forma que eles conseguiram e nos fazerem chegar até aqui hoje. Então as pessoas que nos deram origem e as pessoas que nos criaram, seja biológica, ou seja afetiva ou por adoção, são as pessoas que proporcionaram vários meios para que a gente chegasse aqui
como ser encarnado. E óbvio que a gente fala aqui também da espiritualidade, mas eu estou falando dessa encarnação. Então, como é importante a gente conhecer essas pessoas, né? A gente ter gratidão, a gente saber que talvez tenha tido falhas na nossa criação, que a gente tenha traumas, que a gente tenha medos, que a gente tenha alguns resquícios por conta de uma criação que não foi perfeita. Mas assim como a gente foi criado dessa forma, essas pessoas também foram, e a gente também vai ter os nossos defeitos na criação dos próximos. Então acho que vale uma reflexão, né, sobre o cuidar dessa família, que ela é para frente, mas ela também é para trás, né, dos nossos ascendentes, dos nossos pais. E como eu tinha falado para vocês da questão da autoridade, aí falando não só, né, numa perspectiva de família, mas da criação, né? No capítulo 10 do Evangelho, no item 13, não é possível que Jesus haja proibido se profigue o mal, uma vez que Ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que significar é que a autoridade para censurar está na razão direta, na autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito à repressão. Então, da importância, né, de nós termos uma autoridade, de nós sabermos nos fazer respeitar. É o que eu disse, às vezes a gente tem que criar regras, tanto para os nossos filhos quanto para os nossos pais. Olha, as coisas funcionam assim. Eu com meus pais também eu digo para eles, olha, vocês têm que funcionar dessa forma. Ah, não, mas a gente vai te dar trabalho. Eu digo, não, vocês funcionando dessa forma, vocês evitam com que eu tenha outro trabalho depois. Por quê? Porque isso faz com que a gente também se ajude e que a gente limite certas regras de autoridade, que em algum momento eu obedeci e que em algum momento agora eu também quero ser ajudado, não que seja obedecido, mas que a gente tenha esse pacto, né, com as pessoas da nossa família, de entender que existem modos como a gente funciona e que a gente não vai ultrapassar para cá ou para lá. A mesma forma as crianças, os jovens, né? Existem regras mínimas de uma autoridade. Até tal ponto você pode ir. Depois do ponto já se torna um desrespeito, já se torna, né, algo que não é o que a gente costuma fazer aqui dentro da nossa casa. Então são pequenos pontos que a gente tem que valorizar e entender que Jesus nos trouxe, né, o exercício dessa autoridade, mas sempre uma autoridade amorosa, uma autoridade afetiva, uma autoridade que a gente possa olhar no olho da pessoa e conversar, né, não mandar, não impor nada, porque dessa forma a gente não está agindo com amor. A consciência íntima, ademais, nega a respeito à submissão voluntária àquele que, investido de poder qualquer, viola as leis e princípios cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem e que igualmente ressalta as palavras de Jesus. E essa parte eu acho bem importante também, porque às vezes a gente quer exercer autoridade com os nossos familiares, só que a gente não dá o exemplo, né? A gente diz que precisa fazer o bem, que precisa vir para a casa espírita, alegre, vamos para a casa espírita, né? Hoje é sábado, não, quero brincar na rua, tá um baita dia, vamos aproveitar a cidade, vamos na feira do livro. E aí a gente, quando tem que fazer as nossas coisas, a gente diz, não, hoje a gente não vai, vamos para a feira do livro porque está um dia bom. Então aí será que a gente é um bom exemplo? Né? Porque daí tem vezes que a gente decide que está bom, mas tem vezes que a gente decide que não está. Tem vezes que vale a pena, tem vezes que não vale. Então que a gente também seja o exemplo, né? Principalmente crianças e jovens nós estamos sempre sendo observados, mas da mesma forma com as pessoas idosas, né? As pessoas que a gente precisa cuidar, que precisam de um certo cuidado. Então se a gente não consegue dar o exemplo, mostrar que a gente tem uma linha a seguir, muito provavelmente a gente também não vai conseguir ser compreendido, né? E que as pessoas nos respeitem pelo que a gente é. Então, dar o exemplo é a melhor forma de que a gente tem de conquistar, né, as pessoas e conquistar confiança e exercer a nossa autoridade. A gente estava falando na parte da manhã também sobre a questão de fazer o bem, né? A gente fica também com essa... Depois que a gente aprende um pouco sobre a doutrina espírita, a gente meio que se impõe essa obrigação de estar fazendo o bem. Mas o que é fazer o bem? O que é fazer o bem, né, nessa sua natureza? A gente precisa se despojar dos nossos bens materiais, entregar tudo para as pessoas que precisam, ir lá para a faixa de Gaza, ajudar aquelas pessoas que estão numa situação, né, tremendamente cruel e desumana.
Não, dentro das minhas possibilidades eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque eu tenho um trabalho, porque eu tenho uma família, porque eu tenho deveres, porque eu tenho compromissos. Então, o bem que eu vou fazer é vindo na casa espírita e propondo uma ajuda, ajudando uma pessoa que precisa de uma cesta básica, ou se eu não tenho condições disso, que eu venha disponibilizar o meu trabalho voluntário, ajudar um familiar, ligar para uma pessoa, um familiar que eu sei que não está bem, que não está numa condição muito legal, que está em depressão, perguntar se está bem, ou alguém que na minha casa não acordou com uma cara muito boa, não vai dizer, pô, muda essa cara. Não, existem formas, né, de eu perguntar, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Então, praticar o bem nas nossas vidas hoje, essa vida tumultuada, essa vida cheia de conflitos que a gente tem, econômicos, afetivos, doenças, a gente tem que praticar o bem, né, um trabalho de formiguinha. Então, a gente não precisa fazer grandes atos de bondade, que bom que a gente consiga fazer grandes atos de bondade, mas não é assim que a gente vai conseguir, no meio a tantas coisas que a gente tem nesse mundo de provas e expiações, dar o exemplo. Qual seria para a sociedade, então, o resultado do relaxamento dos laços de família? Se a gente simplesmente optasse por, eu nasci nessa família, eu não consigo conviver com meus pais, não consigo conviver com meus tios, eu vou arrumar minhas malas e sair do Brasil, não quero mais contato com ninguém. Tá certo? A gente não julga, né? Nós, quem somos nós para julgar o outro? Se o outro quiser fazer isso, que faça. Cada um sabe das suas escolhas e do seu projeto reencarnatório. Mas aqui o que a gente se propõe é fazer essa reflexão. Será que está correto com que a gente abandone tudo e simplesmente, né, deixe as pessoas que nos criaram, entendendo que a gente não tem obrigação alguma? E aí tem como a recrudescência do egoísmo. Então, será que realmente, né, a gente vai ser uma pessoa altruísta, que é o contrário do egoísmo, abandonando, né, não valorizando esses laços afetivos? O egoísmo é uma das chagas da humanidade, né? Lá no livro dos Espíritos, na Gênesis, no livro dos Médiuns, o Kardec nos traz, os Espíritos nos trazem que pensar só em nós mesmos é algo que não vai fazer com que a gente evolua, né? E o pensar em nós mesmos, aí a gente faz o contraponto. Pensar em nós mesmos é não pensar no outro e só pensar na nossa individualidade. Não que a gente não tenha que cuidar da gente. E aí o que a gente fala bastante, lá também no livro dos Espíritos, fala sobre a forma íntima e o conhecimento de si mesmo, né? A gente tem que nos valorizar, nós temos que estar bem para conseguir cuidar do outro, né? Uma pessoa que não está legal, que está abalada fisicamente, mentalmente, que está com problema de saúde, ela não vai conseguir ser uma pessoa afetiva no lar, ela não vai conseguir dar o que ela tem para dar para as pessoas ali que moram com ela. Então, primeiro ela precisa se reerguer, ela precisa, né, retomar, se melhorar, né, se sentir melhor, a vibração elevar para que ela consiga ajudar as pessoas que ela ama, para depois, né, primeiro se refazer, para depois ajudar o próximo. Mas é fácil ter paciência com a família? Será que é uma tarefa fácil assim, né, só de falar e não de fazer? E aí eu trago para vocês um último videozinho para que a gente aprenda a manter a calma em momentos difíceis, né? Por quê? Porque aqui eu também estaria sendo um hipócrita dizer, isso é muito fácil, a gente consegue, mas a gente sabe que a nossa vida é conturbada, que a gente, além dos problemas que a gente tem conosco, né, da nossa vida pessoal, cada um, né, é um mundinho, cada um tem uma consciência, cada um tem os seus problemas, tem os seus questionamentos. Nós viemos para essa encarnação aqui como seres de diversas encarnações, né? E falei de manhã e falo de novo, o Marcelo Gil, que palestrou aqui semana passada, falou isso numa palestra e nunca mais esqueci. Essa é a nossa melhor encarnação, né? Nós já passamos por tantas encarnações, já fomos primitivos, já fomos menos desenvolvidos, já fomos, né? A gente já passou por diversas vidas, né? Reencarnamos, e que essa é a nossa melhor versão. É a melhor versão de nós mesmos. Então, a mais evoluída, a mais inteligente, moralmente, intelectualmente e fisicamente também, né? Então, que a gente valorize isso em nós, que a gente consiga se olhar no espelho e dizer, olha, eu gosto de mim, obrigado pelo corpo que eu tenho, obrigado pela mente que eu tenho, estou tentando fazer o melhor de mim. Se eu não conseguir, que amanhã eu acorde de novo e que eu consiga dar um pouquinho melhor de mim, né? Mas às vezes a gente
perde um pouquinho a paciência, a gente, né, oscila um pouco. Então é um videozinho, né, para dentro dos nossos conflitos familiares, para que a gente consiga utilizar. Uma decisão difícil, um momento delicado que você está passando, tudo isso o próprio nome já diz, é difícil, é delicado. Nessas horas é extremamente comum que os nervos fiquem à flor da pele, a cabeça fique quente e você precisando dizer algo, precisando fazer algo, acabe se encontrando em um desespero emocional muito grande. Por isso hoje eu quero te trazer aqui algumas ideias e reflexões e dicas práticas de como você pode lidar quando uma situação dessas ocorre com você. E a primeira dica que eu tenho para trazer aqui para você é que não adianta a gente ficar tentando pensar que as coisas deveriam ser diferentes ou ficar forçando que você se sinta calmo apenas através da força do pensamento. No geral, não costuma dar certo, como as pessoas costumam dizer. Por isso, a orientação que a gente quer passar aqui hoje não tem a ver com pensar positivo, mas sim com você respirar fundo, você preferencialmente sair do ambiente que você está, pode ser em outro cômodo da casa, pode ser dar uma caminhada rapidinha, fazer algo diferente. Imagina que você recebeu uma notícia, imagina que você recebeu uma ligação, você ficou sabendo de algo que deixou você nesse desespero, você precisa fazer algo em relação a isso. Adianta você ficar olhando para a notícia, adianta você ficar remoendo e pensando aquilo? Não, quanto mais você se engajar nesse momento, mais difícil vai ser para você tomar uma decisão ou fazer algo em relação a isso. Respirar com calma pode ser a respiração diafragmática, você encontra essas orientações tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, o Telegram, o Eureka, em várias das redes sociais. Dá uma caminhada breve, isso vai fazer com que você veja outros espaços, consiga mudar um pouco a cabeça de foco e também, é claro, você pode, por exemplo, tomar um copo d'água ou tomar um chá quentinho, algo que, mais uma vez, tire um pouco o foco desse desespero, desse momento que você está passando. É lógico, isso não significa que você apagou o problema, isso não significa que você não vai ter que resolvê-lo. Sim, você vai precisar resolver isso agora. É muito melhor, é muito mais efetivo você fazer isso com a cabeça no lugar. Por isso, para manter a calma, não basta dizer para sua mente, mantenha a calma. Você precisa fazer algo, e esse algo pode significar sim você se movimentar, você mexer o seu corpo, você sair do local onde você está. Cuidado com essas orientações de apenas pensar positivo ou não, fique calmo, como se ficar calmo fosse apertar um botãozinho e tudo fica calmo. Não é assim que funciona, bom seria se fosse, né? Então, muito obrigado pela sua atenção e um grande abraço. Esse é um canal sobre psicologia bem interessante, eles têm uns videozinhos assim para a gente ficar um pouco mais calmo, ter um pouco mais de seriedade. E eu trouxe para vocês porque é isso, acho que quando a gente está no meio de um conflito familiar, né, e é por isso que a gente fala aqui sobre família, para valorizar o que a gente tem, né, de bom e às vezes aprender a lidar com o que não é tão bom na nossa família. Então, em algum momento, né, de estresse com familiares, que a gente, primeiro que a gente pense, que a gente respire. Ali ele deu várias dicas, né, sai para caminhar, pega um sol. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, às vezes, quando a gente não está num bom momento, para debater alguma coisa, algum filho, né, praticou alguma coisa que não é muito boa no colégio. A gente não vai, né, num momento, no final do dia, que não está muito bem, chega lá e desabafar com aquela criança e daqui a pouco a gente vai falar alguma coisa que a criança vai se traumatizar ou que não vai entender da melhor forma e a gente vai acabar colocando algo que não está misturado ali naquela necessidade, naquela reprimenda ali. Então, talvez respirar, deixar para falar no outro dia. A mesma coisa um conflito dentro de casa, né? Alguma questão que precisa ser tratada, alguma questão financeira, alguma questão de gestão de casa, a gente não vai também chegar e esperar aquilo chegar na tampa da panela, né? Eu estou engolindo. Chega uma hora que eu vou explodir. Bom, a gente sabe que o explodir nunca é a melhor coisa, né? A gente não precisa deixar que o copo chegue até o limite para que a gente fale as coisas. A gente não precisa esperar só porque é da família que a gente engula sacos, né? Como se diz. E outra coisa que eu falei também mais cedo, é que a questão de que a gente tenha que alongar o nosso pavio, né?
pessoas que se orgulham em dizer, meu pavio é curto, eu não levo desaforo para casa. A gente escuta muitas pessoas dizerem isso, só que isso não são qualidades, né? Ter um pavio curto, não levar desaforo para casa, são coisas que são ruins para nós mesmos, não é para os outros. Além da gente ser pouco tolerante com o nosso pavio curto, a gente também se estressa muito fácil. Por quê? Porque qualquer coisa que alguém nos diga, a gente já se enche de raiva, né? E eu contei uma historinha de manhã, vou contar para vocês agora, que é a história, né, do senhor que ele achou um bilhete na rua premiado. E ele foi entregar esse bilhete premiado para retirar o valor. E quando ele descobriu, ele era, na verdade eu falei um valor que não era o valor, mas o valor do bilhete, na verdade, era menor, era 24 mil, mas mesmo assim é bastante dinheiro para te achar um prêmio, né? E ele foi ali e entregou na lotérica o bilhete e recebeu 24 mil. E só que o rapaz do bilhete disse para ele, olha, tu vai ganhar esses 24 mil, mas tu tem 24 horas para gastar. Se tu não gastar em 24 horas, vão subir. Bom, ele saiu muito feliz com aquele valor na mão, só que quando ele estava contando o dinheiro, passou um moleque e pegou R$1.000 dele e saiu correndo. E ele ficou apavorado e disse, poxa, recém peguei o dinheiro, isso não é justo comigo, né? O cara pegou já R$1.000 e aí ele foi correndo atrás do rapaz que tirou o dinheiro dele, procurou, virou a esquina, não achou, ele disse, mas eu não vou deixar isso barato, eu vou lá na delegacia. Foi lá, sentou na delegacia, ficou, relatou para o policial, descreveu as características, né, do menino que tinha pego esse valor dele. Enfim, foi para casa, deitou na cama, mas ele não conseguiu pegar no sono porque ele ficou com a raiva, né? Ele disse, poxa, né, achei esse bilhete, tive um mérito disso, peguei o dinheiro e vai lá e tira da minha mão. Quando no outro dia ele acordou um pouco mais tarde, não conseguiu dormir da noite, chegou, foi olhar, o dinheiro tinha sumido porque passaram as 24 horas. Qual é a moral da história? Será que dentro do nosso dia de 24 horas, por uma questão que aconteceu em 1 minuto ou 1 hora, isso vai invalidar, né? A gente vai perder todas as outras 23 horas, ou 23 horas e 59 minutos, né? Por causa disso? Será que o estresse no trânsito vale a pena eu me indispor, abrir o vidro e xingar a pessoa? Será que aquela pessoa, se não tiver num dia ruim, ela também não vai abrir a porta para me agredir? Será que em algum momento que algum familiar meu, na mesa do café da manhã, vai falar alguma coisa que eu não goste, eu vou guardar aquilo para mim e brigar com ele à noite, ou já levantar da mesa e não conversar mais com aquela pessoa? Então, da gente pensar, né? Será que essas pequenas coisas que acontecem, que nos tiram a paciência, que nos tiram a calma, será que isso tem o poder tão forte, né, de invalidar todas as outras 23 horas que a gente tem no dia? Ou às vezes uma briga com um familiar, né? A gente sabe de situações, né, pessoais, familiares, de amigos, de pessoas que ficaram anos sem se falar. E que no momento do desencarne, a pessoa estava lá, quase desencarnando, foi lá e pediu desculpas. Foi lá e se arrependeu. E aí vem todo o carpenejar nos trouxe, né? Tu deixou de conviver com a pessoa, porque tu ficou com aquela questão, porque o nosso orgulho, né? Não, mas o meu orgulho é muito maior. Eu não vou deixar com que isso passe. Eu não vou pedir desculpas. E aí a gente pede de conviver, de viver, de resgatar. Bom, é uma opção que nós temos. Mas depois, quem sabe lá no plano espiritual, já sem essa matéria pesada que a gente tem, nós, espíritos livres, quando desencarnarmos, vamos rever e dizer, bom, eu não fiz o que eu tinha que fazer, vamos voltar de novo, vamos programar ali para onde que eu vou ter que reencarnar perto dessa pessoa, porque eu preciso recuperar esse momento, né, que eu deixei de ter com ela. Então, eu acho muito importante a gente refletir sobre isso, né, sobre o quanto a nossa falta de paciência, às vezes de tolerância, vai impedir com que a gente se relacione com pessoas da nossa família. E mais uma vez, a família é esse primeiro lugar que a gente precisa experimentar. A família é o primeiro lugar que a gente escolhe, né, a composição dela, as pessoas que estão na nossa volta. E da mesma forma, essas pessoas não são perfeitas. Cada um tem uma personalidade e cada um tem outras vivências, né? Talvez aquele espírito ali que reencarnou conosco, nosso irmão, nosso pai, nosso tio, nosso primo, ele não seja, ali Kardec nos traz, ele não seja nenhum espírito afim daquela família.
mas que ele está ali para que a gente aprenda alguma coisa, para que a gente ajude a ele a evoluir, e que ele também, da mesma forma, a gente se ajude. Então, as relações familiares, elas são isso, né? Elas não são estáveis, né? O comercial de margarina, ele é um comercial de margarina por uma razão, né? Que é uma família feliz e perfeita. Que bom que nós tenhamos uma família ideal, uma família da nossa forma. E que também a gente veja, e isso também a gente conversou de manhã, que nem sempre o jardim do vizinho é mais bonito, né? Às vezes a nossa família, com os problemas que ela tem, ela é muito melhor do que a de muitas que existem. Por quê? Porque a felicidade, ela é relativa. Às vezes o que é ser feliz para mim não é ser feliz para o outro, né? Se para mim ter uma família completa, com todo mundo com saúde, hoje é uma coisa de felicidade, talvez para o outro colega seja estar financeiramente bem, estar com a consciência tranquila, com a espiritualidade leve e sozinho. Então cada um tem uma concepção do que é felicidade. E eu tenho que descobrir dentro da minha família, a gente chegar aos mínimos pontos, né? Porque se o meu ideal de felicidade é um, e as das pessoas que eu convivo dentro da minha família é outro, então que a gente chegue no meio termo para que todo mundo possa minimamente se respeitar e ser feliz em conjunto. E aí eu trago para vocês essa reflexão do Chico, né? No Consolador, na verdade de Emmanuel, né? Por Francisco Xavier, para que a gente tenha, né, essa pacificidade dentro da nossa família, que se aplica bem ao que a gente está falando. Pacifica sempre. A família consanguínea é a lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que revestem de paciência, renúncia e boa vontade. Muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuge ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Se és pais, não abandones teu filho aos processos da natureza animal, qual se for a menos digno de atenção que a hortaliça na tua casa. Então, o Chico, né, o Emmanuel, nos ajuda a refletir que, igual uma planta que nós temos em casa, ela precisa ser regada, precisa ser semeada, precisa ir para o sol. Se ela está tomando muito sol e está esmorecendo, que a gente tira ela do sol. E que a gente, muitas vezes, nessa condição, né, pais e filhos, das relações familiares, afetivas, a gente tem resgates antigos. A gente tem antigos compromissos que precisam ser, de alguma forma, reparados. Talvez hoje a gente não saiba, mas aquele familiar, como eu disse, que não bate o santo, aquela pessoa que a gente tem dificuldade de lidar, talvez é com essa pessoa, né, que a gente tem um resgate muito grande, e sabe lá nós, né, se aquela pessoa me provoca, sabe lá eu, se em outra encarnação eu acabei provocando ela, causando alguma coisa, que hoje ela tem um ressentimento que nem ela sabe, que nem nós sabemos, e que a espiritualidade nos botou frente a frente para resgatar. A criança é um trato de terra espiritual que devolverá o que aprende invariavelmente de acordo com a sementeira recebida. Se és filho, não despreze teus pais, relegando-os ao esquecimento e não subestimando os corações como se estivessem em desacordo com os teus ideais de elevação e nobreza, porque também um dia precisarás da lei e a compreensão para que se te aperfeiçoe na individualidade a região presentemente menos burilada e menos atendida. Então, a criança ela precisa de todo aquele cuidado, né? A criança é aquele serzinho que ela vai ser direcionada, que ela ainda não tem os valores, que ela ainda não tem personalidade, que ela ainda não tem uma moralidade e que ela precisa ser direcionada, né? A criança ela está ainda como um germe para evoluir. Então, se o adulto, né, não consegue exercer a sua autoridade, dizer um não que precisa ser dito, dizer um sim quando precisar ser dito, exercer a autoridade, não com autoritarismo, mas com amor, com paciência, né, com boa vontade, aquela criança vai sim depois colher os frutos de tudo aquilo que ela aprendeu. E da mesma forma que Emmanuel nos traz, é que se hoje a gente é filho, mais tarde a gente vai ser pai. E desses pais também a gente tem a obrigação de cuidar. Porque também um dia precisarás da lei e compreensão para que se te aperfeiçoe na individualidade. Então, é isso, né? A gente cuida hoje para que a gente também seja cuidado. Óbvio que a gente não pode esperar, né? Que a gente vá ter filhos, que a gente vai criar muito bem, para que depois a gente também seja criado com vontade. Isso, né, é sempre um risco que se corre, né? Que as pessoas não sejam bem cuidadas na velhice. Mas que a gente pense que se for dado com amor, não vai ser tirado. Né? O amor que a gente planta, ele sempre volta para nós. Então, da mesma forma que a gente
cria com amor, que a gente pense também como gostaria de ser tratado, né? E hoje a maioria da nossa população, não sei a maioria, mas grande parte da população brasileira é de idosos. As pessoas felizmente estão vivendo mais. Hoje, né, para mim, 80 anos as pessoas são novas, né? Elas não têm mais cara de vovó, né, que a gente tinha muito antigamente. São pessoas que estão vivendo, que estão conversando, que estão nas redes sociais, que estão mandando WhatsApp, às vezes compartilham mensagens, né? Todo mundo manda um monte de mensagem, mas que bom que hoje um neto que está aprendendo lá com o dedinho a mexer vai se conectar por meio da internet com a avó, né? Que está aprendendo a mexer no celular e que liga lá o Zap para falar com a criança, né? Por uma videochamada. Então hoje a gente está tendo esse link entre gerações, né? Antigamente a gente também tinha, mas antes existia, né? E aí não é CA, velhos tempos, mas a gente tinha mais respeito, né? Eu acho que antigamente, eu pelo menos, o vô e vó era autoridade na casa. Hoje a gente sabe que as coisas são mais flexíveis, né? Mas a gente sempre teve o respeito. Isso é que precisa ser sempre tido, né? Que os netos aprendam a respeitar os avós, os bisavós, e o mesmo também, porque é uma nova geração. É uma geração que está vindo, as crianças estão vindo mais inteligentes, as crianças estão vindo mais questionadoras, as crianças estão vindo mais espertas e são espíritos mais evoluídos que vão nos ajudar a evoluir também. Então a gente também tem que se conectar, né? Fazer essa ponte de que, no meu tempo era assim. Que ótimo, no tempo de cada um era assim, no meu tempo também. Eu nasci sem celular, né? Hoje eu tenho que aprender e levo às vezes uns tombos aí que eu não sei mexer. Então, o que acontece? A gente está numa sociedade que ela está evoluindo. E isso, que bom que a Terra está indo para frente, né? Que a gente não está paralisado. Mas a gente também precisa ter esse amor para lidar com o pequeno, com o jovem, com o adulto e principalmente com os idosos. Então, eu até vou passar outro videozinho para vocês. Não sei como é que a gente está lembrando. Deixa eu ver aqui. É um vídeo, na verdade, sobre as preocupações, né, dos pais com os filhos. E eu sempre coloco, acho que os filhos estão na evangelização, então é bom a gente lembrar, mas é um vídeo um pouquinho engraçado, mas também nos faz refletir sobre a questão das tecnologias.
que vai ser impossível afastar as crianças, os jovens e até nós mesmos, né? Eu hoje, no meu trabalho, estou me deparando com a inteligência artificial, né? E ainda não sei muito aprender, estou tendo que aprender. Por quê? Porque senão a gente vai perder espaço no mercado. Então, essa geração, óbvio que não vai ficar 24 horas na frente do computador. Mas tentar, daquele bug ali, como deu aquela mãe, explodir o cérebro e queimar as coisas, não vai adiantar. Por quê? Porque a criancinha acha que ela vai mexer a bola com o controle remoto. Por quê? Porque é uma criança, porque precisa ser, né, conversado, precisa ser explicado e precisa ter atividades que ela precisa botar a mão na bolinha, que nem tudo ela vai fazer por um controle remoto. Então é uma geração diferente, né? E da mesma forma, né, da pessoa idosa que não consegue aprender, que não consegue acessar, que se perde, né, que vai lá e liga errado, daqui a pouco está numa chamada de vídeo, né, pai, desliga esse celular aí que está me ligando de vídeo, que está me ligando esse horário. É isso, é a gente ter essa paciência para exercer com as pessoas que a gente ama, porque em algum momento eu também vou chegar lá. Eu vou chegar lá e não vou conseguir me expressar. E em algum momento também eu cheguei lá, eu estive lá e não conseguia mexer e tinha que alguém me conduzir. Porque eu queria só ficar na frente do videogame, ou não queria sair para a rua, ou queria só ficar na rua. Então é isso, a paciência que as pessoas, que a família teve com a gente, é bem diferente que os amigos, né? Os amigos, que eu sempre digo, são os irmãos que a gente escolhe, mas são pessoas que não estão dentro da nossa casa todos os dias. São pessoas que não sabem dos nossos maiores defeitos, às vezes sabem, mas a maioria delas não conviveu com a gente desde pequeno, não sabem quais são os nossos vícios, os nossos desejos, as nossas qualidades. Então, é ótimo conviver com um amigo, é ótimo conviver com um colega de trabalho, é ótimo conviver dentro da casa espírita, mas o primeiro passo que a gente tem que exercer é tentar conviver melhor com as pessoas da nossa casa, né? As pessoas que estão ali, que nos criaram, que a gente cria e que, como mostrou o videozinho, né, que são pessoas diferentes. A cada geração vai dar um pulo, né, e cada um vai ter um entendimento sobre o que é, né, o que é tecnologia, se é importante, se não é, dos valores. O mais importante é o que a gente saiba, né, explicar, ter paciência para que essas pessoas sempre vão no caminho do bem, né, para que essas pessoas não pratiquem nada para si mesmas, contra si mesmas e a favor dos outros. Então que a gente também tenha essa consciência, né, de pensar sempre com família, sempre com amorosidade, de exercendo, né, as nossas capacidades da melhor forma possível, com amor, com respeito, que se a gente também não conseguir em determinado momento conversar com alguém por não estar muito bem, que a gente se olhe um pouquinho no espelho, respire, tome um sol, tome um copo d'água, exerça, né, aquelas atividades ali que o psicólogo nos indicou, né, para que a gente tenha um pouquinho mais de paciência, para a gente conseguir sentar, dialogar e ter, né, um aconselhamento mais afetivo com as pessoas da nossa família. Eu queria então agradecer por vocês a escuta, acho que trouxe algumas informações aí para nos fazer pensar sobre o que significa família para nós, o que é de importante, o que não é, e aprender a lidar, né? Porque se a gente não aprender a lidar nessa encarnação, a gente vai ter que voltar nessa, e não como uma punição, né? Isso eu sempre gosto de dizer, que o Espiritismo é uma doutrina tão linda, tão bonita, porque ela não nos impõe nada, nos impõe a autorresponsabilidade, né? E a gente não é empurrado para estar onde a gente quer. Nós temos uma encarnação todinha aqui na Terra, trabalhamos, brincamos, né? Temos as nossas relações. Quando a gente desencarnar, a gente mesmo vai ver todo o histórico, né? Todo o nosso currículo aqui na Terra e vai lá selecionar o que a gente cumpriu, o que não cumpriu. O que a gente não cumpriu, a gente vai pedir uma nova oportunidade para voltar e para reparar. Ninguém nos impõe, nos coloca numa cadeira para ser julgado e diz, vai lá e faz isso. Não, isso se chama justiça divina. Nós, com muito mais consciência, a gente revê as nossas ações e até que a gente consiga reconhecer que a gente errou, a gente vai ficar, né, vagando um pouquinho. Mas depois, quando a gente reconhecer que a gente realmente precisa rever as nossas ações e reparar, a gente vai pedir essa nova oportunidade e vai voltar de novo aqui para a Terra, ou, quem sabe, para um planeta um pouquinho melhor, né, se a gente praticar outras ações, mas para que a gente consiga conviver em conjunto, em coletividade. Primeiro nessa coletividade menor que é a família. Se a gente não consegue conviver nem bem com os nossos familiares, imagina botando o pé para fora, né, na rua. Acho que a gente também tem uma sociedade tão doente hoje, né? A gente tem muitas coisas boas, mas a gente também tem muitas coisas ruins, porque as pessoas dentro das próprias casas não conseguem ter um diálogo com ninguém. Por isso que foi a pergunta ali do início.
início? Você tem conversado com os seus familiares? Tem perguntado se a pessoa está bem, se ela está ruim? Então, para a gente conseguir ser um ser melhor fora de casa, a gente tem que ser um ser melhor dentro de casa, né? Respeitar pai, mãe, avó, tio, tia, filho, filha, primo, né? Para depois a gente querer respeitar o amiguinho, o colega, né? A pessoa no trânsito, a pessoa no trabalho, a pessoa no supermercado, para que a gente tenha condutas boas, positivas e assim nós consigamos ser melhores com os outros e principalmente com nós mesmos. Eu acho que era isso. Quem quer fazer uma pergunta, fazer uma conversa, sempre fico ali um pouquinho antes das 4 para deixar. Obrigado, Otávio, por dividir os conhecimentos dele conosco. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta para o Otávio. Se ele não sabe, ele estuda e trata da próxima vez. Alguém quer fazer uma perguntinha? Ninguém quer? Está todo mundo tímido? A carinha do... Esqueci o nome, criatura. Não é só pergunta, né? É crítica, é discordância. Eu também. Né? Eu acho que é só concordar. Não é só concordar com ele, não pode discordar. Mas, gente, família é esse laboratório divino que ninguém erra o endereço, que todo mundo está onde exatamente tem que estar. Às vezes tu olha a família do outro, mas a família dele é tão linda, eu podia estar lá. Não, mas tu merece estar nessa aqui. Tu tem que estar nessa para tu aprender, para tu te burilar, para tomar o ódio, o egoísmo, a inveja, tantas coisas que a gente ainda carrega com a gente, que a gente precisa, né, a cada dia trabalhar um pouquinho. Como eu sempre gosto de dizer, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso grande inimigo a ser vencido somos nós mesmos. Nós temos que, a cada dia, tentarmos melhorar um pouquinho, ser melhor. Amanhã ser melhor que hoje, mas é melhor do que eu mesmo, não é melhor que o outro. E a família nos proporciona, né, esse burilamento que a gente tanto precisa. Então, eu quero saber se alguém quer fazer a PS para nós.